Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu declaro o melhor dia para minha família da fé, para todos os eleitos e predestinados do Senhor, que foram escolhidos para estar inscritos nesse canal, onde aqui você pode ouvir a palavra verdadeira da graça de Deus e do apostolado, porque graça caminha com apostolado. A graça sem a missão, ela não funciona. É graça e apostolado. Por isso, Papai Deus estabeleceu o governo de Deus na terra. E o governo de Deus é o apostolado. E foi através do apostolado que essa palavra correu e chegou até você e chegou até mim. Assim que eu recebo, abençoados, que você tenha os olhos iluminados do teu entendimento para entender a profundeza, a profundidade dessa palavra. Essa palavra não é religiosa. Você não está chamado aqui a viver como um religioso. Um religioso, ele vive em temor. Ele vive com medo, porque a religião faz você ter medo. A religião te aprisiona. A religião não diz quem é Deus para você. Você tem muitas perguntas e nenhuma delas você tem as respostas corretas. Você tem conjecturas dentro da religião, mas só o governo de Deus te dá as respostas corretas para todas as tuas perguntas. Por exemplo, nós não vivemos mais em temor. Nós não podemos, o povo de Deus, o povo que o profeta Joel predisse que viria à terra, seria um povo que viria o medo a ele e ele rechaçaria esse medo. Nós não estamos chamados a viver em temor, porque o medo nos envergonha, nos aprisiona e nos escraviza. Mas nós somos um povo que já não olhamos a ninguém segundo a carne. Foi até uma das perguntas que chegou através do canal. Alguém, uma abençoada, perguntando a respeito de que como é isso? O que é não conhecer ninguém segundo a carne? Bem, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos conhecer primeiramente a Jesus Cristo, a Deus, na sua forma de carne, como ele se manifestou em Jesus de Nazaré. Porque ele se manifestou em Jesus de Nazaré como um judeu. Ele esteve aqui para dar fim à lei de Moisés. Mas ele era um judeu. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. E para isso, para dar fim a essa lei, conforme está escrito em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, o Senhor teve que se submeter a todas as ordenanças da lei. Ele se batizou, ele lavou os pés, ele fez muitos rituais. Por que ele fez tudo isso? Bem, a Igreja Católica Romana, ela diz que foi um sacrifício vicário. O sacrifício vicário é um termo católico. O que significa um sacrifício vicário? O sacrifício vicário significa um sacrifício em substituição. Então, tudo aquilo que Jesus fez nos dias da sua carne, ele fez para que nós não precisássemos fazer hoje. Para dar fim àquela lei dos rituais, dos mandamentos. Então, hoje, nós estamos chamados a conhecer a Deus em espírito. E onde está o espírito em você? Aonde está o espírito? A religião nunca nos respondeu essa pergunta.
O que é o Espírito em mim? É uma aura? É um brilho? O que é o Espírito? O Espírito é a tua mente. O apóstolo Paulo diz que a partir de agora, como nós não devemos mais conhecer a Cristo segundo a carne, nós passamos a servir a Deus em espírito, com a mente. É assim que se serve a Deus. Quando vem aqueles pensamentos maus, pensamentos impuros, que vem a todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, abençoadas. Essas situações que se apresentam na vida, na mente, maus pensamentos, isso não vem só em um ou outro, isso vem em todos os filhos de Deus. Porém, nós temos o privilégio, fomos privilegiados de termos esse conhecimento e termos o material para fazer com que esses pensamentos paguem pedágio e dizer, opa, aqui não, em mim não. Porque eu conheço. Não adianta dizer, vir um pensamento, porque se eu morrer, e se eu morrer e se eu for para o inferno? Não há inferno, não há morte, porque espírito não morre. O que tomba é esse corpo de carne. Aliás, o Senhor até deixou uma promessa de que Ele iria transformar esse corpo de carne, esse corpo de humilhação, num corpo de glória, que é a transformação dos filhos de Deus. Isso o apóstolo Paulo relata isso lá na carta aos Filipenses. Ali o apóstolo Paulo diz que todos seremos transformados. Todos. Essa transformação é promessa de Deus. Porém, se a gente se conhecer segundo a carne, significa que nós não estamos alcançando o conhecimento que Ele nos deu. Nós precisamos alcançar esse conhecimento, o pleno conhecimento de Deus, para então poder estar herdando as promessas quando a gente ouve a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? É a palavra que Cristo diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. Mas o que é conhecer segundo a carne? O que é conhecer um irmão segundo a carne? Bem, nós sabemos que o apóstolo Paulo deixou escrito isso na carta aos Gálatas 5,19, que as obras da carne se manifestam. Então ele dá um relato ali de 19 atributos que essa carne tem, de 19 obras que essa carne produz. Toda a carne, todo ser humano produz obras da carne. Então, se chega alguém no ministério fumando, bebendo, fazendo um monte de besteira com a sua carne, a ninguém conhecemos segundo a carne. Porque nós estamos chamados a apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Também chegou uma pergunta, como é que nós podemos diferenciar o que é um filho de perdição ou de salvação? Abençoados, isso não compete a nós. Nós temos que ter a humildade de só ensinar aquilo que está escrito. E não, Deus não nos deu essa capacidade de dizer quem é salvo e quem é da perdição. Isso não compete a nós. Sabe por quê? Às vezes uma ovelha, ela chega no ministério, ela começa a ouvir a palavra e ela só estava praticando obras da carne e obras, ela estava mergulhada na carne. A partir desse momento que ela começa a ouvir a verdade, então se manifesta o que tem ali dentro. E não era um lobo, era uma ovelha. Por isso é que nós não estamos chamados a julgar o espírito nesse sentido. Fulano é um filho de perdição. Não. Pode ser uma ovelha que está em crescimento. Mas essa pessoa já está assim há muitos anos, já é usuária de drogas e rouba e faz e acontece. Mas a ovelha não tem prazer nisso. Se é a ovelha do Senhor, não tem prazer nisso. Porque nós, os filhos, temos prazer nas coisas que Papai Deus nos deu, que é a herança dele.
Como é que nós vamos governar esse mundo se nós nos inclinarmos para o mal? A ovelha, ela pode praticar o mal, ela pode cometer o mal, mas ela não ama o mal. E o filho de perdição ama o mal e passa por cima de qualquer um. Porém, você nem eu podemos julgar quem é e quem não é. Por isso é que em Crescendo em Graça, nós não rotulamos. Aqui nós recebemos abençoados, porque aqui nós não vamos buscar. Todos os que se achegam a esse governo são trazidos pela cobertura de anjos que nos servem. Eu fui trazida, você foi trazido, senão você não estaria agora aí sentadinho ouvindo essa palavra. Assim, abençoado, que eu recebo, que você é um eleito, é um escolhido. E nós estamos aqui postos para isso, para ensinar o crente a não se conhecer segundo a carne, porém se conhecer no Espírito, porque é no Espírito que está a vida. Jesus disse, é no Espírito que está a vida. A carne para nada presta. Nós não vivemos nas obras da carne, nós não estamos chamados a viver nessas obras da carne, nós não estamos chamados a tentar agradar a Deus com joelhos, com orações longas. Nada disso agrada a Deus, porque Papai Deus já se agradou de você. Por isso Ele te deu o conhecimento, para que quando você passe por uma situação, porque Jesus disse que nesse mundo todos teriam aflições. O evangelho de rosas não existe. Todos teriam aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se você tem aflição, o apóstolo Paulo já trouxe todo o conhecimento do evangelho, de todos os mistérios que as religiões não pregaram. As religiões não têm material para isso. Porém, o apóstolo Paulo já trouxe todas as informações, e essas informações todas foram decodificadas por Crescendo em Graça, pelo apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda, que esteve aqui nessa terra e que nos ensinou tudo isso. Se você ouviu graça da boca de outro, porque ele ouviu de José Luiz. Não há ninguém que pregue essa doutrina que não tenha ouvido dele. Por isso nós honramos a ele. Nós somos agradecidos a Deus que tenha se manifestado em conhecimento nessa terra para nos aclarar tudo aquilo que a religião nos enganou. E você não é mais enganado, abençoado. Você está chamado a desfrutar dessa vida. Você está chamado a viver os melhores dias da tua vida. Crescendo em Graça não é uma religião, porém é uma palavra que renova a tua mente, que te leva dia a dia a uma outra etapa de glória, que te ensina a olhar as situações por outros ângulos, coisa que antes você olhava e falava, eu não entendo. E depois Papai Deus vai te ensinando, e você vai entendendo todas as coisas, porque Ele mesmo é quem cuida de você, é quem conduz a tua vida sempre em triunfo. Assim que eu declaro, abençoado, que esse vídeo, que essa palavra renovou a tua mente. Bem, se você quiser entrar em contato comigo, conversar comigo, eu sou a colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça aqui no Brasil. O meu telefone é o 21 96442 3737. Você pode me chamar no Zap, pode me ligar e a gente então pode conversar à vontade, porque eu sou uma irmã em Cristo na tua vida, posta por Deus para te relembrar quem você é na tua verdadeira identidade. Abençoados com toda sorte de bênçãos. O melhor dia para você. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Graça aqui no Brasil ocorre todos os domingos a partir das 12h30
na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe e seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!